Fala galera, tudo bom com vocês? Tranquilaço? Estamos chegando aqui então agora no final dos processos eletroquímicos e eu vou falar hoje sobre um processo, noções gerais, óbvio, né? Sobre um processo muito utilizado em nosso dia a dia, que é um processo conhecido como galvanização ou galvanoplastia. Então é um processo de extrema utilidade no nosso cotidiano. Vocês com certeza terão contato com peças que foram galvanizadas e talvez nem saibam ainda o significado desse processo. Então eu vou explicar o significado do processo, o processo propriamente dito e as etapas básicas industriais que levam ao processo de galvanização eletrolítica. Tranquilo? Esse nome galvanização ele deve fazer vocês lembrarem de uma pessoa fundamental dentro da eletroquímica, que era o médico fisiologista Luigi Galvani. Italiano, Luigi Galvani. Se você olhar para a fotinho dele ali, você vai ver que ele tem na mão dele aqui uma placa com patas de uma rã, e tem aqui um dispositivo metálico no qual ele fazia experimentos com esses animais. Os experimentos do Luigi Galvani serviram como a base como é que eu vou dizer para vocês? Para curiosidade em relação aos processos eletroquímicos. Ali está um depoimentozinho do Luigi Galvani, transcrito literalmente dele. Levei o animal para um quarto fechado. Esse animal... levou um animal, a rã, né? E coloquei-o sobre uma placa de ferro. Então ele pegou o animal e levou esse animal e colocou ele sobre uma placa de ferro. Quando eu toquei na placa com um fio de cobre, quando eu troquei na placa com um fio de cobre fixado na medula da rã, vi as suas contrações espasmódicas de antes. Tentei outros metais com resultados mais ou menos violentos. Com os não condutores, todavia, nada se produziu. Isso era bastante surpreendente e conduziu-me a suspeitar de que a eletricidade era inerente ao próprio animal. Suspeita que foi confirmada pela observação de que uma espécie de circuito nervoso sutil fecha-se dos nervos aos músculos quando as contrações se produzem. Então ele havia descoberto o princípio básico de um processo eletroquímico, de uma célula galvânica, que é a presença de dois metais diferentes conectados por uma solução eletrolítica, que nesse caso era o corpo úmido da rã. Então, quando dois metais se comunicavam por uma solução eletrolítica, uma solução que permitia a condução dos elétrons, era gerada uma corrente elétrica que fazia a musculatura da rã contrair. Ele associou isso a ter fechado o circuito elétrico muscular da rã e não aos dois metais serem os responsáveis. Esse foi o grande erro dele. E aí a empolgação com a obra de Luigi Galvani fez Alessandro Volta fazer a primeira pilha de zinco e cobre, usando o princípio real de uma célula galvânica, que é dois metais diferentes conectados por uma solução eletrolítica. Então, a palavra galvanização é uma homenagem póstuma a esse médico fisiologista Luigi Galvani, italiano, que foi o precursor, foi a partir dele que se interessou a comunidade científica pelos processos eletroquímicos. Então, o que é que significa galvanização? Galvanização significa recobrir peças geralmente metálicas com outros metais geralmente mais nobres. Então, por exemplo, eu tenho um garfo feito, vou dizer, de ferro. Tá? Ele é um garfo que está ali feito de ferro, o corpo dele é de ferro. Eu quero dar um tchan para ele, quero deixar ele mais bonito, quero protegê-lo da oxidação. Eu posso pegar esse garfo de ferro e cobri-lo todo com ouro. Douração, eu vou cobri-lo com ouro.
Então eu estou pegando um metal mais nobre, geralmente, e estou revestindo um metal geralmente mais simples. Então isso é o significado da palavra galvanização. É esse revestir peças, geralmente metálicas, com outros metais, geralmente mais nobres e com propriedades melhores do que o material que é o objeto principal da peça. Então, essas galvanoplastias, essa galvanização, ela serve para quê? Geralmente, uma grande finalidade dela é proteger contra a corrosão. A gente sabe que a principal liga metálica usada que a gente tem no dia a dia é o aço. E o aço, ele é constituído principalmente por ferro. Então, o ferro é muito usado no nosso dia a dia. Só que o ferro é um metal que tem uma grande capacidade oxidativa. O ferro ele oxida com extrema facilidade. Então é interessante cobrir esse ferro com outro metal que tenha ou um poder oxidativo menor do que o ferro, protegendo ele, ou cobri-lo com metal que tenha um poder oxidativo maior do que ele, servindo como metal de sacrifício. Vocês entenderam? Eu posso pegar o ferro e cobrir ele, por exemplo, com outro metal que tenha menor corrosão do que o ferro. Ou eu posso cobrir o ferro com um metal que tenha um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Então, quando, por exemplo, o oxigênio for atacar essa peça para oxidar, ele vai preferir esse outro metal e esse metal vai se sacrificar, protegendo o ferro por baixo da tintura, dessa proteção de superfície. Tá? Você pode, já que a galvanização é a eletrodeposição, é depositar camadas metálicas sobre uma peça metálica, você consegue, aumentando o número de banhos, consegue fazer o que? Aumentar a espessura da peça. Você consegue, dependendo do metal que você escolher recobrir, você consegue melhorar a resistência mecânica, você consegue conferir soldabilidade, entendeu? Você pode deixar que um metal que seja ruim para soldar, você recobre ele com metal que seja de fácil soldagem. Então você confere outras propriedades que o metal original não teria. E uma grande finalidade do processo de galvanização, uma das principais é proteção contra a corrosão, mas também o embelezamento e a durabilidade das peças, tá? Então aqui eu tenho a peça, ó. Aqui eu tenho a peça antes, uma peça metálica de ferro, oxidada, já tá vendo ali, ó? Oxidada, e aqui ela foi feita a cromagem. Ela foi recoberta com cromo. Olha o aspecto de brilho que ela tem. Olha o aspecto de embelezamento. E o cromo é um metal resistente à corrosão. Então eu dei para essa peça um embelezamento, uma proteção contra a corrosão, um aumento da durabilidade, já que ela vai sofrer corrosão com maior dificuldade. Tudo isso a partir de um banho eletrolítico, de um recobrimento do metal da peça por um outro metal, geralmente mais nobre do que o metal que forma o corpo principal da peça. Eu tenho dois tipos de galvanização. Eu tenho a galvanização com imersão a quente e a galvanização eletrolítica. O que a gente cobra em vestibulares é a eletrolítica. Eu posso pegar uma peça e mergulhar ela no metal fundido, ok? Eu quero fazer a cromagem, eu quero cobrir com cromo. Então eu derreto o cromo, pego a peça, mergulho no cromo quente, retiro, eu fiz uma cromagem a quente. O que a gente quer é aquela cromagem que acontece pela passagem de corrente elétrica. Por isso que essa galvanização, ela entra dentro do capítulo de eletrólise. Não, etrólise. Ela entra dentro do capítulo de eletrólise, ou seja, é um processo não espontâneo, na qual é consumida uma corrente elétrica para que a partir dela eu tenha um processo de oxirredução. Respeitando o macetezinho nosso do CRAU, né? Em que o cátodo vai haver redução e no ânodo vai haver oxidação. Tranquilo? Estão acompanhando aqui? Então, é um processo show de bola, bastante interessante, bastante comum no nosso dia a dia.
Como é que esse processo acontece de maneira geral? Eu vou dar os passos principais em relação a isso. Passo número 1, limpar a peça a ser recoberta. Você vai pegar um metal e vai recobri-lo com outro metal. O interessante é que entre esses dois metais não haja sujeira, não haja imperfeições, que esse metal seja o mais liso, o mais limpo possível. Então, geralmente você usa um esmeril, que é esse disco aqui, uma esmerilhadeira, tá aqui, ó, um disco de esmeril, ou uma escova de aço. Eu quero fazer em casa, pega um bombril, uma palha de aço, eu quero recobrir uma moeda, por exemplo, quero recobrir uma moeda com níquel, eu quero recobrir uma moeda com cobre. Então você pega aquela moeda, antes de começar a fazer o processo, pega ela com bombril e esfrega bem ela, tá? Esfrega bem para deixar essa camada superficial o mais limpa possível. Ótimo, se tiver uma esmerilhadeira, um esmeril ali, ó, isso fica uma limpeza 100%. Depois você pega e faz um polimento para aplainar e fechar algumas imperfeições da superfície, para que a superfície fique o mais plana possível e limpa, para que a eletrodeposição seja a mais completa e perfeita possível. Geralmente essa superfície, por ter manipulado, por ter usado, por exemplo, a esmerilhadeira, fica recoberta por óleo, ou por gordura, ou por cera. Então você precisa fazer o quê? Você precisa primeiro, então, fazer o desengraxamento dessa peça. E aí você faz essa peça tomar um banho, geralmente em substâncias tensoativas, como detergente, ou em bases, como por exemplo a soda cáustica, que está aqui. Tá? A gente sabe que uma gordura e um óleo em contato com uma base forte vai originar um sabão. Então a gente faz a saponificação. E daí essa gordura torna-se então solúvel em água. Vocês entenderam? Eu tenho aquela moeda que eu manipulei ela o tempo inteiro. A minha mão vai deixar ela engordurada, engraxada. Eu preciso tirar essa gordura superficial. Então eu pego essa moeda e dou um banho, vários banhos em uma solução que tenha detergente e soda cáustica, por exemplo, como exemplo. Tá? Essa soda cáustica vai reagir com essa gordura, com esse óleo, e vai produzir um sal de ácido graxo, que é o sabão. E esse sal de ácido graxo torna-se agora solúvel em água, e a água consegue arrastar. É isso que você faz quando joga soda cáustica na pia, por exemplo. O que acontece? O que entope geralmente uma pia? Gordura. Gordura entope a pia. E daí o que acontece? Você pegou uma gordura e aqueceu, ela virou um óleo. Aí você joga porcamente na pia, aquele óleo que estava líquido, ele vai escorrendo, ele vai resfriando e vai solidificando. Ele começa a acumular na parede interna do cano da pia. E aí vai acumulando até começar a entupir essa pia. Não adianta jogar água, porque a gente sabe que gordura é apolar e água é polar. Então eu preciso uma maneira de solubilizar essa gordura. Aí você faz a soda cáustica. Essa soda cáustica vai reagir com a gordura, produzindo uma molécula similar a um sabão. E a gente sabe que o sabão agora é hidrossolúvel e vai se dissolvido pela água. Fechou? Limpei, aplainei, desengraxei. Tranquilo? Agora eu vou lavar bastante para remover esses resíduos do banho com solução alcalina. E agora, vocês viram aquela pecinha que eu mostrei que ela foi cromada, né? Ou foi zincada? Não sei. Aquela pecinha que eu mostrei, que ela estava toda oxidada. Então agora eu vou fazer a decapagem. A decapagem é a remoção dessa camada superficial que foi oxidada. A gente chama isso de etapa de desoxidação. Eu vou remover, se a peça for de ferro, aquela ferrugem superficial. E nada melhor para remover ferrugem do que os ácidos. Ademir, por isso que tu enche tanto o saco nosso no primeiro ano. Enche o saco. Por quê? Porque vocês estão vendo que o ácido ele é fundamental em quase todo o processo industrial.
Então eu posso usar que ácido para fazer decapagem, por exemplo? O ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido fluorídrico, o ácido fosfórico. Todos esses ácidos têm como finalidade remover essa camada de oxidação superficial. Bota mais um banho com um neutralizador após esse banho ácido para regularizar o pH. E agora vem propriamente o banho eletrolítico. Então eu quero cobrir essa peça. Eu tenho uma peça de ferro, por exemplo. Eu quero cobri-la com cromo. Então eu vou fazer uma cromagem. Eu quero cobri-la com níquel. Então eu vou fazer uma niquelagem. Eu quero cobri-la com zinco. Então eu vou fazer uma zincagem. Eu quero cobri-la com prata. Então eu vou fazer uma prateação. Eu quero cobri-la com ouro. Então eu vou fazer uma douração. Então isso é galvanização. É recobrir, por exemplo, um utensílio, um objeto de ferro com algum metal geralmente mais nobre do que o próprio ferro, nesse caso. Então, se você cobre com cromo, cromagem, com níquel, niquelagem, com zinco, zincagem, com prata, prateação, com ouro, douração. E está aqui, ó, eu tenho ali em cima a fonte, que é o retificador, que é a fonte produtora de corrente elétrica. O que é que acontece, deixa eu localizar, o que é que acontece no cátodo? No cátodo, vocês todos sabem que acontece o quê? Redução. Então, nesse cátodo é que eu vou prender, olha lá, galera, aqui, ó, eu vou prender a peça a ser revestida. Eu quero cobrir uma moeda, então é no cátodo que eu prendo a moeda. Eu quero cobrir um anel, é no cátodo que eu prendo o anel. Eu quero cobrir um parafuso, é no cátodo que eu prendo o parafuso. Eu quero recobrir uma porca, é no cátodo que eu prendo essa porca. No ânodo, que é onde vai acontecer a oxidação, eu prendo o metal que eu quero que recubra a peça em questão. Então aqui, ó, é uma zincagem, tá vendo? Porque essa placa é de zinco. Se essa placa fosse de cromo, seria uma cromagem. Se essa placa fosse de níquel, era uma niquelagem. Se essa placa fosse de ouro, seria uma douração. E a solução eletrolítica, ela deve conter um sal do metal que eu quero recobrir. Então eu quero vou supor aqui, pessoal, esse aqui é um anel feito de ferro. E eu quero fazer a zincagem, eu quero cobri-lo com zinco. O que que eu faço no ânodo, então? No ânodo eu boto uma placa de zinco e aqui, por exemplo, eu vou colocar sulfato de zinco como eletrólito. O que acontece aqui? Aqui está a placa de zinco. Zinco zero sólido. Quando você fechar o circuito, esse zinco vai oxidar. Ele vai fazer o quê? Ele vai virar zinco 2+, agora aquoso. E aí ele vai migrar lá para o cátodo. Aqui no cátodo ele vai receber 2 elétrons e vai se depositar sobre a peça em questão na sua forma reduzida. Entenderam? Então aquela placa começa a jogar zinco na solução, que já tem zinco. Esse zinco migra em direção à placa que eu quero cobrir. Lá acontece a redução, ou seja, na superfície daquele objeto, o metal da solução vai receber 2 elétrons e vai reduzir, se depositando e revestindo a peça em questão. Eu escolho o metal que eu quiser, dependendo da qualidade ou da característica que eu quiser. Entendeu? E daí depois eu faço o que desse banho eletrolítico? Eu faço uma lavagem para retirar o excesso. Eu dou um banho com ácido nítrico como um passivador para melhorar a resistência à corrosão. Lavo novamente o máximo possível para tirar e faço a secagem. Então eu tenho aqui, ó, talheres que sofreram douração.
Uma colher, uma faca e um garfo totalmente de ouro é uma fortuna. O que eu faço então? Eu pego eles de ferro ou de outro metal e aplico apenas uma camada superficial de ouro. Eu faço uma douração. É o chamado folhado a ouro, né? Então o que acontece? Eu tenho ouro na superfície, um metal o mais resistente à corrosão, que além de resistente à corrosão, confere um aspecto estético muito bonito. E eu não preciso gastar uma fortuna fazendo ele inteiro de ouro. Essa é a finalidade, então, desse processo muito utilizado no dia a dia, chamado galvanização, em homenagem a Luigi Galvani, um médico fisiologista italiano que descobriu essa capacidade que tem enquanto dois metais. Só que ele descobriu a pilha, né? Que era a célula galvânica. Dois metais diferentes em contato com uma solução eletrolítica transferem elétrons de um para o outro, um oxidando e o outro reduzindo. O que eu estou falando aqui é de eletrólise, que é um processo inverso, não espontâneo, com DDP negativa, na qual a corrente elétrica faz acontecer uma reação de oxirredução. Na galvanização, no ânodo, eu tenho um metal que eu quero que recubra a peça que está presa ao cátodo, aonde vai haver a eletrodeposição, a redução desse metal do ânodo e o recobrimento dessa peça que eu quero com a finalidade das mais diversas possíveis. Beijo para vocês, um grande abraço, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula, professor Ademir. Fui!